Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui, não no YouTube, mas no Instagram. Eu perguntei pra vocês, lá no meu Stories, o que vocês queriam que eu fizesse no IGTV e uma pessoa muito especial pra mim, a Wanda, com a filhinha dela, Alice, me pediram para gravar esse vídeo e eu tô gravando aqui para elas especialmente, mas para todos vocês, que é sobre a história da criação das bonecas. Nesse vídeo eu quero responder 3 perguntas. Como surgiu as bonecas, quando a boneca virou brincadeira de criança e como foi a evolução das bonecas ao longo dos anos. Então, assim, a primeira pergunta é como surgiu a boneca. No começo da história das bonecas, elas não surgiram para brincar, entendeu? Elas não surgiram para crianças. Elas tinham toda essa mística de magia, esoterismo, e elas eram manipuladas principalmente por curandeiros e sacerdotes. Então, pessoas comuns não podiam manusear as bonecas. As primeiras foram descobertas em pedras e eram as Vênus. Não sei se vocês vão se lembrar da história de arte de vocês, mas tem a Vênus de Milo, tem a Vênus de Micteforte. E elas eram todas gordinhas e feitas, esculpidas em pedras, em ossos, mas principalmente pedras. E o nome dado pelos cientistas foram Vênus por causa da deusa Vênus, que era a deusa de fertilidade, pois se acreditava que elas simbolizavam fertilidade e preparavam, né, davam a fertilidade para as mulheres ganharem bebês. E este era um dos muitos usos da boneca na religião. No Egito, elas faziam de terracota, que era uma argila modelada e que ia ao forno. O nome dessas bonecas egípcias era Ushits, não sei se pronuncia assim, mas eu vou escrever aqui embaixo para vocês. E, assim, elas mediam de 10 a 23 centímetros e eram colocadas nos túmulos dos faraós. Elas evitaram muito sacrifício. Pessoas, nessa época, porque as bonecas, elas iam no túmulo dos faraós, então elas iam no lugar dos escravos, outros parentes vivos daquele faraó, porque quando morriam, selavam todo mundo dentro daquela pirâmide, todo mundo ali dentro daquele túmulo, e morriam junto com o faraó, com o rei, com a rainha, e quem quer que seja. Então essas bonecas iam no lugar desses escravos para servir do outro lado. Na Grécia Antiga, os jovens costumavam oferecê-las a deusas da época do seu casamento, como Afrodite, na esperança de ter filhos. Entre os romanos, a tradição de celebrar o deus Saturno em dezembro, eles davam as bonecas de lembranças, né, dessas festas mais particulares. E em maio, nas celebrações do deus Lares, eram feitos altares onde essas bonecas iriam para esse altar. E assim, na Idade Média, elas tiveram um uso que hoje ainda é usado por alguns estilistas, que na época os costureiros faziam as bonecas em manequim, como manequim, e as pessoas assim com posses, né, os mais ricos, eles eram as bonecas eram colocadas, eles escolhiam quais roupas que eles queriam pelas bonecas. E assim, quando a boneca saiu dessa tradição de religiosidade para o brincar, não tem uma data exata. Mas assim, muitos artigos que eu li para escrever essa pauta, eles falaram que elas começaram pelas mesmas informações, que foram no Egito que surgiram as primeiras bonecas para brincar. Porque assim, as bonecas mais parecidas com as de hoje, como a da Barbie, elas apareceram no Egito, que eram pernas articuladas, braços articulados e cabelos humanos. E assim, não sei se vocês se lembram de Pompeia, que foi uma cidade romana que foi devastada pelo vulcão Vesúvio. Vesúvio. Eu vou botar aqui o nomezinho do vulcão porque é um trava-língua para mim. E assim, foi no ano 79 e outra cidade, além de Pompeia, ela foi devastada por esse vulcão, que foi a cidade de Herculano. E lá, assim como foi em Pompeia, alguns corpos foram conservados pela lava, então viraram tipo estatuetas. E tem uma estatueta de uma criança abraçada na sua boneca. Porém, os cientistas ainda não sabem se a boneca era um brinquedo da criança
ou se era algum deus, a representação de algum deus, de alguma divindade que eles acreditavam e que aquela criança se agarrou para tentar se salvar, né? Pedir clemência. Não se sabe ainda, mas tem esse registro de uma criança com a sua boneca. E no século III, também no sarcófago de uma imperatriz chamada Maria, que era esposa do rei Honorius, cientistas encontraram uma boneca nos moldes de Barbie. A boneca ela tinha mais ou menos uns 40 centímetros, ela era toda articulada e junto com ela tinha joias e um enxoval enorme, todo cheio de luxo para aquela boneca. A partir do século XVIII, as indústrias de brinquedos elas começaram a explodir. E aí foi disseminado já pela Europa as bonecas para brincar, né? Os brinquedos infantis. E no século XIX, as bonecas eram feitas também de madeira, com rosto de porcelana, parecido com os reis, as pessoas da corte daquela época, e isso atraía muito adultos. E elas eram feitas assim com o rostinho bem parecido mesmo com as pessoas, e isso atraía os adultos que pegavam essas bonecas como relíquias. Como foi a evolução da boneca ao longo desses anos? A primeira fábrica de bonecas surgiu na Alemanha em 1413. E a criação de bonecas foi com o objetivo de brincar, né? De disseminar para criança, né? Comercial mesmo. E assim, isso foi no século XV, onde nasceram os tochemechers, que são os fabricantes de boneca, né? São os fazedores de bonecos, bonequeiros, digamos assim. Também foi na Alemanha que criaram a primeira casinha de bonecas, e eram as casinhas de bonecas mais famosas de toda a Europa, são da Alemanha. Elas eram até consideradas itens de colecionador. Até hoje são, na verdade, né? E nessa época também em Paris foi feito em larga escala, né, aumento das indústrias para a fabricação de bonecas que reproduziam a história de mulheres locais. E essas bonecas que reproduziam as mulheres locais serviram de inspiração para uma boneca bem conhecida de todos os colecionadores, que é a Barbie. Mas a gente já vai falar da Barbie, porque é preferível falar dela daqui a pouquinho, quando ela surgir. Porque antes, no século XVII, apareceram na lenda bonecas com olhos de vidro e cabelos humanos. Vale dizer que antes de inventarem a fibra sintética, né, que é de plástico, de nylon, para o cabelo das bonecas, as bonecas eram feitas com cabelo humano. E vale dizer também que muitas das vezes usavam o cabelo da própria criança para botar na boneca que ela tinha. As bonecas que falavam, elas foram produzidas apenas em 1823 e aperfeiçoadas em 1880. Aqui tem uma curiosidade, que quem inventou a primeira boneca falada que se tem registro na história foi Thomas Edison, que também inventou a lâmpada. O mecanismo era o mesmo do fonógrafo. Só que assim, não teve muito sucesso, porque o mecanismo era muito grande, não cabia nas bonecas que eram pequenas e frágeis na época. Então, só ao decorrer da evolução dessas bonecas e esse equipamento foi reaproveitado, né? O mecanismo foi reaproveitado para fazer bonecas que oravam ou cantavam. E a partir de 1869 se tornou possível as bonecas em grande escala, graças ao surgimento de materiais como o celuloide e depois o PVC e o plástico. A Barbie foi criada apenas em 1959 e ela, assim, revolucionou o conceito de bonecas, porque antes delas existirem, bonecas tipo Barbie para trocar roupinha e tal, só existiam de papel. E bonecas de plástico eram mais bonecas tipo nenenzinho. Então, quem queria trocar com uma boneca para se ver na boneca, né, aquela boneca fashion, adulta, só existiam as bonecas de papel. Então a criadora da Barbie, chamada Ruth Handler, ela via que a filha dela preferia brincar com as bonecas de papel, pois tinham mais acessórios e roupinhas para trocar. E ela, vendo essa necessidade da filha dela, chamada Bárbara, guardem bem esse nome, ela criou, né? Ela foi e criou uma boneca que tinha molde de adulta,
onde ela foi buscar naquelas bonecas lá da França e trouxe para essas bonecas, né, americanas. E com isso nasceu a Barbie. E a Barbie, ela leva o nome da própria filha, o apelido, né, da filha da Ruth, que é Bárbara. Bárbara Barbie. Para vocês quiserem conhecer mais a história da Barbie, que fez até 60 anos ano passado e teve uma baita comemoração mundial, porque é a boneca mais antiga, assim, fashion, que se durou no mundo e que ainda é muito popular e que, tipo assim, em disparada é a boneca que mais vende, só perdeu pra Frozen em 2015. Mas, assim, vale muito a pena ver o documentário da Netflix chamado Brinquedos que Marcam Época. Esse documentário, na primeira temporada, o segundo episódio ou o terceiro episódio já é sobre a Barbie. Então vale muito a pena porque eles contam desde a sua origem, toda a problemática que surgiu em torno de quem realmente foi o criador da Barbie, até os dias de hoje, quando ela está completando 60 aninhos, né? Já temos uma Barbie idosa aqui nessa coleção de Barbies. Depois da Barbie, não se parou mais. O que mais se fez, o que mais se encontra é fashion dolls, né? Que é dolls de fashionistas, né? E assim, no Brasil não foi diferente. No Brasil, a gente teve a criação da boneca Suzy pela empresa Estrela, em 1962. Só que houve aqui um probleminha. A Suzy foi criada, na época não se vendia Barbie no Brasil. A gente tinha uma política que não aceitava brinquedos importados no Brasil. Então, as empresas tinham que comprar licença de fabricação de empresas norte-americanas ou de outros países e fabricar elas mesmas aqui no Brasil. E assim, quando a Mattel conseguiu trazer a sua empresa, uma representante para cá e importar diretamente a Barbie, ela não precisou mais da Estrela. E aí a Suzy surgiu como concorrente da Barbie em 2007, onde ela ganhou o corpo mais modeladinho, mais robusto, para competir mais com a Barbie. Ao longo do mundo, a boneca ela ganhou várias simbologias, como vocês podem ver desde o início do vídeo, quando eu falei que as bonecas elas eram mais religiosas, também teve outras simbologias que até hoje são usadas, né? São levadas com as bonecas. Por exemplo, lá no Japão, existem umas bonecas típicas chamadas Ninji-O. E elas são usadas no dia 3 de março, que é o dia das meninas. Neste país, a tradição é deixá-las expostas na sala de visita, em altares de 5 andares, onde no topo tem um destaque do casal imperial japonês. E essas bonecas são servidos chás, né, nesse dia 3, e as bonecas são as convidadas especiais desse chá. Lá também tem as bonecas de Kyoto, que já viraram tradição, e elas são todas feitas no luxo, que mais podem fazer. Na África do Sul, também tem o povo Menfengu, que tem a tradição de estar de presente uma boneca para os jovens casais à espera do seu primeiro filho. A boneca ela é reservada para o primeiro filho, então quando nasce o primeiro filho, aquela boneca é dada para o primeiro filho. E essa tradição continua com o segundo filho também. Na Rússia, as matrioscas. Elas são um conjunto de bonecas feitas de madeira de tilha, tá? Mas existem também algumas de porcelana. E elas não são bem umas bonecas, mas elas são feitas em ordem decrescente. Elas se abrem no meio. Eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês, mas vocês já conhecem porque é bem popular. Então elas abrem no meio e dá para guardar uma dentro da outra, né? Elas são as mamãezinhas. Por isso o nome matrioscas ou mamuscas, né? Que vem de mamãe lá da Rússia. No Vietnã também tem um teatro aquático de fantoches. Ah, mas Miaca, fantoche não é boneca. Assim, a tradição de boneca, elas lançaram muito de fantoches e várias outras coisinhas que são descendentes das bonecas, né? E lá, esse teatro de fantoche, ele é uma tradição secular, é feito sobre a água
e tem uma pequena orquestra que também acompanha esse espetáculo. E na Alemanha, além das tradicionais bonecas, que foram de lá que nasceu, no Natal eles também têm a tradição dos quebra-nozes. Quem viu Barbie quebra-nozes sabe o quanto que é legal um quebra-nozes. A produção no Brasil é bem recente, a gente não vê muita boneca brasileira, nem muita tradição de bonecas brasileiras, a não ser as bruxinhas muito feitas no Nordeste, que são bonecas de pano e chamadas de bruxinhas, né? Elas têm mais parecida com o corpo de Barbie, né? Mas elas são feitas de pano. Mas assim, a produção do Brasil, ela é bem recente. E como vocês podem perceber, eu também tenho interesse em abordar esse tipo de história, né? E se vocês quiserem, deixa nos comentários aqui que eu abordo também a história dos brinquedos no Brasil. Desde a sua vinda de Portugal com famílias mais ricas até a primeira empresa que fabricou brinquedos aqui no Brasil, a história da Gulliver, a história da Estrela e até a abertura do mercado para importação de brinquedos e ter a variedade de brinquedos que a gente tem hoje aqui no mercado. E assim, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês compartilharem com os amigos que também vão se interessar nesse assunto, para ajudar também, para mim trazer mais outros vídeos, para mim saber que vocês estão gostando. E deixe nos comentários, né, outros assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no IGDV e também lá no meu YouTube. Esse vídeo também vai lá pro meu YouTube, porque os conteúdos, as pessoas que acessam são diferentes. Então eu vou replicar lá, tá? Mas primeiro vai ser aqui no Instagram, como sempre, pra vocês. Então, gente, é isso. Deixe aqui nos comentários. Meu PV também tá aberto para quem quiser discutir e tiver com vergonha, alguma coisa assim para perguntar. Se eu ajudar, se eu não ajudar, eu tento pesquisar, até porque esse é assunto do meu TCC. E eu estou muito mergulhada na história dos brinquedos, na história das bonecas e no colecionismo também. Então, gente, é isso. Peixinho adultos. Beijinhos, sayonara. Tchau, tchau.